Olá, meu nome é John, e a história que vou compartilhar hoje está em minha família há muito tempo. Moro em Utah, nos Estados Unidos, e sempre fui fascinado pelas lendas dos meus amigos navajos. Imagine isso. Centenas de anos atrás, muito antes de o rancho Skinwalker ser realmente chamado assim. Esta terra era o lar de tribos nativas americanas, os Ute e seus vizinhos, os Navajos. E deixe-me dizer, havia animosidade entre esses dois grupos. Estou falando de séculos de tensão, traições e batalhas. Agora, em algum momento, os Navajos supostamente amaldiçoaram essa terra, e não foram apenas um simples feitiço lançado. Foi uma magia sombria e sinistra envolvendo algo aterrorizante: os Skinwalkers. O que é um Skinwalker, você pergunta? Bem, se você ainda não sabe, prepare-se, porque isso é coisa de pesadelos. De acordo com a lenda Navajo, um Skinwalker é um tipo de bruxa e um ser maligno que pode se transformar em qualquer animal que escolher. Imagine uma pessoa se transformando em um lobo ou coiote enorme bem na sua frente. Sim, é como algo de um filme de terror, mas os Navajos levavam isso muito a sério. Não eram apenas histórias assustadoras contadas ao redor da fogueira. Eles acreditavam que esses seres eram muito reais e extremamente perigosos. E aqui fica ainda mais assustador. Os Skinwalkers não eram apenas mudadores de forma. Oh, não. Eles eram basicamente canivetes suíços de terror. Podiam imitar vozes. Imagine ouvir a voz do seu melhor amigo chamando você da floresta, apenas para perceber que ele está sentado bem ao seu lado. Eles podiam mexer com sua mente, fazer você ver coisas que não estão lá, e trazer doença ou infortúnio apenas olhando para você. As pessoas que encontraram Skinwalkers tiveram muita sorte se conseguiram apenas sair com pesadelos. Agora, de volta ao Skinwalker Ranch, o povo Ute, muito ciente da maldição Navajo, se recusou a pisar em certas partes da terra. Eles acreditavam que o rancho estava bem no meio do território dos Skinwalkers, basicamente uma zona proibida para quem valorizasse a própria vida. Mesmo gerações depois, os anciãos Ute avisaram para as pessoas ficarem longe. E quando os anciãos nativos dizem para ficar longe, você não faz perguntas, apenas o. Mas, como é típico das pessoas, nem todos ouviram esses avisos, e foi quando o verdadeiro pesadelo começou. Mas eu vou deixar isso para a próxima parte da história. Tudo bem. Deixe-me ambientá-lo. É 1994, e uma família comum e trabalhadora, os Sherman, está vivendo sua melhor vida no Novo México. Um dia, Terry Sherman tem essa brilhante ideia. Ei, vamos comprar um lindo rancho de 480 acres em Utah e criar gado. Vai ser pacífico, vai ser saudável, um verdadeiro sonho americano. Pelo menos, era isso que eles pensavam. Então, eles arrumam tudo e se mudam para este rancho pitoresco cercado por montanhas e amplos céus abertos. E todos estão tipo: uau, isso vai ser ótimo para nossas crianças e nosso negócio. Mas em poucos dias, sim, dias, eles percebem que algo está seriamente errado com esse lugar. O primeiro sinal de alerta: esse lobo enorme. E não estou falando de algum coiote magricela. Não. Essa besta é massiva, do tamanho de um pequeno cavalo. Mas aqui está a parte estranha. Ela simplesmente se aproxima deles de forma amistosa, como um labrador, mas com esteroides. A família fica tipo: ok, isso é meio legal. As crianças até estão acariciando-o. Quero dizer, é como algo saído de um filme da Disney. Mas então, a reviravolta. Tudo fica sombrio. Do nada, esse lobo gigante foca em uma de suas bezerras e entra em modo predador. Ele se lança sobre a bezerra, prende sua mandíbula ao redor da cabeça e começa a arrastá-la como se fosse um brinquedo. Terry fica tipo: oh não!
Ele pega seu fuzil e dispara uma bala, bum, direto no lado do lobo. E sabe o que acontece? Absolutamente nada. O lobo não se move nem um pouco. É como se dissesse: é tudo que você tem, cara. Então Terry dispara de novo. Bum! A queima-roupa, e ainda assim nada. Esta coisa é basicamente o Terminator de pelagem nesse ponto. Terry está pensando: que diabos é isso? Então, ele continua atirando. 4, 5, 6 vezes, até que finalmente o lobo solta a bezerra casualmente, como: ok, estou entediado agora. Mas em vez de mancar, ou, sei lá, morrer, ele simplesmente se vira e se afasta, totalmente despreocupado. Quero dizer, ele está praticamente assobiando. Mas Terry não acaba com isso. Ele e seu filho pegam mais munição e perseguem o lobo pela floresta. Eles seguem suas enormes pegadas por cerca de 1 milha, até que as pegadas simplesmente desaparecem. Estou falando de puff, sumiram. Sem sangue, sem rastro, sem sinal de que essa criatura já esteve lá. É como se ela tivesse acabado de entrar em outra dimensão. E esse é o momento em que Terry percebe: não compramos apenas um rancho, compramos um lugar na primeira fila para um pesadelo paranormal de outro nível. Quer que eu continue e mergulhe no que acontece a seguir? Tudo bem, então, depois de todo aquele encontro do lobo terminator de outra dimensão, você pensaria que os Sherman teriam empacotado suas coisas e ido embora, certo? Nope, eles ficaram. Quero dizer, talvez eles tenham pensado: ei, foi só um dia estranho. Talvez essa fosse a versão de boas-vindas de Utah. Mas deixe-me dizer, as coisas só ficaram mais estranhas. Tudo começou com luzes. A princípio era sutil, apenas um brilho fraco à distância, como faróis, muito longe nas colinas. Mas aquelas luzes começaram a se aproximar, mais brilhantes e totalmente bizarras. Imagine-se em pé na sua varanda à noite, e de repente você vê uma esfera brilhante flutuando pelo campo. E não é apenas flutuando, está se movendo com propósito, como se estivesse analisando a área. Uma noite, Terry está no rancho, apenas cuidando de seus assuntos, quando vê uma esfera azul correndo pelo pasto. Agora você precisa entender que Terry não é o tipo de cara que pula para conclusões malucas. Ele é um fazendeiro, alguém direto ao ponto. Se ele vê luzes no céu, ele está pensando em drones, aviões ou alguma coisa do governo. Mas isso? Isso era diferente. A esfera começa a disparar em direção a ele rapidamente. Terry fica em pânico, pega sua lanterna e a aponta para a coisa, mas em vez de desaparecer, a esfera desacelera e começa a girar ao seu redor. É como se essa coisa estivesse brincando com ele. E aqui fica ainda mais perturbador. Terry jura que houve um barulho estranho, quase como eletricidade estática. Agora, Terry não é o único vendo essas coisas. Sua esposa, Gwen, começa a avistar esferas vermelhas e verdes pairando perto da casa, e não são apenas luzes. Às vezes, essas coisas mexem com os animais. Uma noite, as esferas encurralam um grupo de cães perto da cerca. Os cães estão latindo como loucos, mas as esferas simplesmente pairam ali, totalmente impassíveis. Mas aqui permanece a parte mais surpreendente. Naquela mesma noite, Terry percebe que seus cães correram atrás de uma das esferas azuis. Ele os ouve latindo fundo na floresta e depois silêncio. Nenhum som. O estômago dele afunda. Ele pega uma lanterna e sai para encontrá-los, mas o que vê faz seu sangue gelar. Lá no chão há 3 montes de cinzas, apenas cinzas, sem pelos, sem ossos, nada. E Terry está ali parado pensando: que tipo de tecnologia ou criatura faz isso? Seus cães literalmente se vaporizaram. Puf, desapareceram. E foi então que os Sherman perceberam: este rancho não está apenas assombrado. É algo totalmente diferente. Algo que não segue as regras do mundo natural. Devo continuar desvendando essa história de total caos paranormal? Tudo bem. Então,
Depois que as esferas brilhantes vaporizaram os cães de Terry, como se estivessem em um filme de ficção científica de terror, você pensaria que essa seria a pior coisa que eles experimentariam, certo? Oh, não, querido. Estamos apenas começando. Agora vamos falar sobre as mutilações de gado, porque essa parte da história é de arrepiar. Para o Sherman, o gado não era apenas um animal, era o ganha-pão deles. Portanto, quando suas vacas começaram a aparecer mortas, não foi apenas trágico, foi financeiramente devastador. Mas não foi como se essas vacas estivessem apenas morrendo de causas naturais. Oh, não! Essas mortes eram estranhas. Imagine isso. Uma manhã, Terry sai para verificar o rebanho e encontra uma das suas melhores vacas deitada imóvel no campo. A princípio ele pensa, talvez um predador tenha chegado até ela. Mas, ao se aproximar, o que ele vê faz seu estômago se revirar. O corpo da vaca está completamente intacto, sem sinais de luta, sem sangue, nada bagunçado. Mas aqui está a parte assustadora. Sua orelha está faltando, e não é apenas arrancada como em um ataque de coiote. É um corte em nível cirúrgico, perfeitamente circular, como se alguém usasse uma maldita laser. Terry está parado ali perguntando: que tipo de animal carrega ferramentas cirúrgicas? E fica pior. Nos meses seguintes, mais vacas começam a aparecer mortas, cada uma em condições mais horríveis do que a anterior. Uma vaca é encontrada com todo o reto e os órgãos reprodutivos removidos, mas novamente sem sangue. Estou falando de cortes precisos, como se alguém com treinamento médico estivesse fazendo isso. Outra vaca teve os olhos arrancados e a língua totalmente faltando, e a cena estava completamente limpa, sem pegadas, sem sinais de que alguém ou algo esteve ali. Mas aqui está onde as coisas ficam verdadeiramente paranormais. Um dia, Terry e sua esposa estão no campo quando avistam uma vaca agindo de forma estranha, como se estivesse assustada com algo invisível. Eles observam enquanto a vaca de repente desaba e morre bem na frente deles. E isso é a luz do dia. Não há predador à vista. Eles correm até a vaca, mas, assim como as outras, ela está completamente intacta, exceto por essas estranhas incisões precisas. Agora, tenha em mente que Terry é um fazendeiro. Ele já viu sua cota de mortes de animais, mas isso era algo totalmente diferente. Era como se algum ser alienígena avançado estivesse conduzindo experimentos em seu gado. Em um ponto, Terry até tenta capturar o culpado. Ele fica acordado a noite toda com um fuzil vigiando seu rebanho, mas toda vez que uma vaca aparece morta, é como se a mutilação acontecesse bem sob seu nariz, sem um único som ou sinal de movimento. E não era apenas o Sherman lidando com essa loucura. Outros fazendeiros na bacia Uinta relataram mutilações semelhantes, todas com a mesma precisão cirúrgica. Era como se toda essa área tivesse se tornado um campo de testes para, algo. A essa altura, Terry e sua família estavam vivendo em um estado constante de paranoia. Eles não podiam confiar no que estavam vendo ou não vendo, e a pior parte, o que quer que estivesse fazendo isso, parecia estar ficando mais ousado. Você quer que eu continue a atmosfera assustadora com a próxima parte da história deles? Tudo bem. Então, depois que os Sherman testemunharam o gado sendo dilacerado com precisão cirúrgica e assistiram a esferas brilhantes desintegrando seus cães, você pensaria que os horrores estavam limitados ao exterior, certo? Oh, não, meu amigo, estava indo atrás da casa deles também. Imagine viver em uma casa de rancho remota no meio do nada. Você deveria se sentir seguro dentro, certo? Mas para o Sherman, sua casa se tornou uma maldita zona de guerra, com algum tipo de atividade paranormal em nível de poltergeist. Começou pequeno, pelo menos pelos padrões de Skinwalker Ranch. As portas batiam sozinhas e Terry pensava, ok, talvez seja apenas o vento. Mas então as coisas ficaram realmente estranhas. Um dia, a SRA Sherman estava desempacotando mantimentos na cozinha. Ela coloca tudo no lugar.
cereais no armário, leite na geladeira. Ela se vira por apenas um segundo e, quando olha para trás, todos os mantimentos estão de volta nas sacolas de compras, como se algum brincalhão invisível tivesse rebobinado o tempo. E isso não foi um incidente isolado. Objetos sumiam apenas para reaparecer em lugares completamente aleatórios. Estou falando de controles remotos aparecendo no congelador e ferramentas desaparecendo do galpão, apenas para serem encontradas cuidadosamente empilhadas no telhado. E a família está apenas ali, tipo, que diabos está acontecendo nesta casa? Oh, mas piora. Uma noite, Terry ouve batidas vindas de fora. Ele pega sua arma, pensando que é algum tipo de animal, e vai investigar, mas não há nada. Apenas o som assustador do vento. Então, ele volta para dentro, tranca a porta e vai para a cama. Mas nem 10 minutos depois, as batidas começam novamente, desta vez de dentro das paredes. E não são apenas batidas aleatórias. São rítmicas e deliberadas, quase como se algo estivesse tentando se comunicar. A família começa a ouvir vozes também. Sussurros suaves que pareciam vir do nada e de todos os lugares ao mesmo tempo. Terry descreveu como se soasse como um grupo de pessoas apenas fora de alcance conversando em uma língua que ele não conseguia entender. Imagine estar sentado na sua sala de estar e sentir que uma conferência de fantasmas está acontecendo bem atrás de você. Mas aqui está a parte que faria qualquer um perder a cabeça. Uma noite, essa é a real. Sherman estava sozinha em casa quando ouviu pesadas passadas no corredor. Ela pega uma lanterna e chama nervosamente, pensando que pode ser Terry ou uma das crianças, mas não há resposta. As passadas ficam mais altas, mais próximas, até que parece que quem ou o que quer que seja está bem atrás dela. Ela se vira rapidamente com a lanterna, mas não há nada. O ar parece espesso e pesado, como se algo estivesse ali, observando. E a atividade continuava aumentando. Os móveis se moviam sozinhos, as portas dos armários se abriam sem aviso. Uma vez a mesa da cozinha inteira levantou do chão e bateu de volta tão forte que quebrou uma das pernas. Os Sherman estavam vivendo em uma casa que estava basicamente se revoltando contra eles. Mas aqui está o que realmente mexe com sua cabeça. Não estava acontecendo apenas na casa deles. Eles ouviam barulhos estranhos e vozes imateriais vindo dos campos, da floresta, até do céu. Era como se todo o rancho estivesse vivo e estivesse furioso. A essa altura, Terry e sua família estavam aterrorizados, exaustos e completamente sem saída. O que quer que os estivesse atormentando não parecia ter um padrão, e com certeza não tinha um interruptor de desligar. E confiem em mim, isso só vai ficar mais louco a partir daqui. Quer que eu mergulhe na próxima rodada de combustível para pesadelos? Você pensa que a atividade de poltergeist na casa foi o clímax? Não, segure-se. Skinwalker Ranch estava apenas começando. O que acontece a seguir é algo saído de um filme de terror de ficção científica. Então, imagine isso. Depois de meses vivendo em um que pode ser descrito como um circo paranormal, os Sherman começam a notar coisas estranhas acontecendo no céu acima do rancho. E não estou falando de chuvas de meteoros normais ou estrelas cadentes inofensivas. Isso era território de UFOs. Uma noite, Terry está no campo verificando seu gado quando avista uma luz no céu. A princípio ele pensa: ok, talvez seja apenas um avião ou um satélite. Mas então essa luz começa a se mover em zigue-zague pelo céu, a velocidades impossíveis, como se estivesse quebrando as leis da física. Está fazendo curvas agudas de 90 graus sem desacelerar, o que nenhuma aeronave na Terra conseguiria fazer. Terry está parado ali pensando: que diabos é aquilo? Mas espere, fica ainda mais estranho. A luz de repente para morta no céu e começa a pairar sobre o rancho. Terry assiste, incrédulo, enquanto a coisa lentamente desce até pairar bem acima das copas das árvores. E aqui está o detalhe: está completamente silenciosa. Sem barulho de motor,
Apenas um silêncio sinistro. Agora, neste ponto, Terry está compreensivelmente apavorado, mas sendo o fazendeiro durão que ele é, pega seu rifle e decide dar uma olhada mais de perto. Enquanto se aproxima do objeto brilhante, ele dispara para o céu a uma velocidade incrível e desaparece na noite. E Terry apenas fica lá parado como... Será que acabei de testemunhar um maldito UFO? Mas isso foi apenas o começo. Nas semanas seguintes, a família começa a ver essas estranhas naves o tempo todo. Algumas são esferas brilhantes, outras são enormes naves triangulares que bloqueiam as estrelas. Uma noite, Gwen Sherman avista uma enorme nave negra pairando silenciosamente sobre o rancho. Ela descreveu como sendo tão grande que parecia uma flutuante. E adivinha? Não fez um único som, nem um zumbido, nada. E não eram apenas luzes e naves, havia seres reais também. Terry relatou ter visto figuras humanoides altas espreitando perto da borda da árvore. Elas estavam apenas lá, observando o rancho, e quando ele tentava se aproximar, elas desapareciam no ar, como se nunca tivessem existido. Mas aqui é onde passa de creepy para aterrorizante. Uma noite, Terry e sua esposa estavam no campo quando avistaram uma nave enorme pairando sobre eles. Enquanto observavam, um feixe brilhante de luz disparou da nave, varrendo o campo, como se estivesse analisando a área. E o que quer que esse feixe tocasse, deixava uma marca queimada no chão. Os Sherman sabiam que não estavam lidando com nada natural, e isso era de outro mundo. E a parte mais estranha, ninguém mais na área parecia se importar. Quando Terry tentou relatar o que estava vendo às autoridades locais, eles simplesmente ignoraram. Era como se todo o rancho tivesse caído em uma espécie de zona crepuscular paranormal, onde nada fazia sentido e ninguém de fora se importava. E a essa altura, a família estava prestes a uma quebra mental total. Eles estavam vivendo com medo constante, observando seus céus, ouvindo por barulhos estranhos e esperando pelo próximo evento inexplicável. Mas confiem em mim, a insanidade não termina aqui. Quer que eu continue desvendando essa saga selvagem? Oh, você pensa que as avistagens de UFOs e as figuras humanoides eram ruins? As coisas estão prestes a se transformar em território de horror psicológico. Porque o que quer que estivesse naquele rancho, não estava apenas contente em aterrorizar os Sherman do céu ou das sombras. Queria bagunçar com suas mentes. Então, imagine isso. É meio da noite, tudo escuro, e toda a família está em sono profundo. Terry tem estado em alerta por meses, então seu sono já é leve, mas naquela noite em particular, ele é acordado por um barulho estranho. É fraco no início, como sussurros vindo de dentro da casa. Terry está pensando, ok, talvez seja Gwen ou uma das crianças pegando água. Mas quando ele se levanta para verificar, encontra toda a sua família ainda na cama, profundamente adormecida. E ainda assim, os sussurros continuam. Eles vêm da sala de estar. Terry se esgueira pelo corredor, coração disparado, os dedos brancos enquanto segura a espingarda que mantém a porta. Ele acende a luz. Nada. Nenhum intruso, nenhum sinal de movimento. Mas aquela sensação pesada e espessa retorna, como se o próprio ar estivesse vibrando com algum tipo de energia sombria. Então, os sussurros param, mas assim que Terry está prestes a achar que isso é privação de sono, ouve uma única voz clara, a voz de sua esposa sussurrando do lado de fora da janela. Terry, vem aqui agora. Não. O sangue de Terry se transforma em gelo, porque lembre-se, Gwen ainda está adormecida no quarto. Ele sabe disso, mas aquela voz o paralisa. Ele tenta decidir se está perdendo a sanidade ou se algo está realmente errado. Mas qualquer instinto de sobrevivência que ele tem entra em ação, e ele se afasta da janela sem olhar para fora. Ele não abre a porta, não investiga, apenas fica ali, coração disparado, segurando a espingarda,
como se fosse a única coisa que o mantivesse ancorado na realidade. E isso não foi um incidente isolado. Gwen começa a ter a mesma experiência, ouvindo vozes que soam como Terry ou suas crianças, chamando-a da floresta ou do celeiro. Mas sempre que ela vai verificar, não há ninguém lá. E aqui é onde fica ainda mais assustador. As vozes às vezes diziam coisas que apenas os membros da família saberiam, como piadas internas ou histórias pessoais. Era como se o que quer que estivesse assombrando o rancho pudesse ler suas mentes. Mas as brincadeiras mentais não pararam apenas com vozes. Uma manhã, Gwen acorda e vai fazer o café da manhã. Ela abre a gaveta para pegar uma faca e espera. Onde estão todas as facas? A gaveta inteira está vazia. Ela pensa: eu as desloquei? Terry as moveu? Mas então ela olha para cima e todas as facas da casa estão cravadas no teto. Estou falando de dezenas de facas perfeitamente embutidas, ponta para cima, como se uma força paranormal tivesse decidido redecorar a cozinha deles. E a família está ali parada em choque, pensando: o que está acontecendo conosco? Mas aqui está a verdadeira descoberta. O que quer que estivesse brincando com eles parecia se deliciar com seu medo. Quanto mais aterrorizados eles ficavam, mais intensa a atividade se tornava. Era como se a entidade ou entidades estivessem se alimentando de seu pânico. A essa altura, Terry e Gwen estavam mental e emocionalmente exaustos. Eles não estavam apenas vivendo em um rancho assombrado, estavam vivendo em um pesadelo que os destruía peça por peça. E o que quer que estivesse lá fora não pararia até que eles fossem completamente destruídos. Você está pronto para a próxima descida na loucura? Tudo bem. Então, a essa altura, os Sherman já tinham o suficiente. Eles estavam lidando com UFOs, esferas brilhantes, figuras humanoides, gado mutilado, atividade poltergeist na casa e a constante guerra psicológica que estava desgastando-os. O rancho não é mais apenas um pedaço de terra. Tornou-se um campo de batalha para algo que não pode ser compreendido. Agora Terry e Gwen não são os únicos sentindo o peso disso. Toda a família está chegando ao ponto de ruptura. As crianças de Terry, que antes estavam empolgadas por viver nessa linda terra, agora têm medo de sair de casa. Elas não conseguem dormir. Não conseguem ir para fora sem ouvir barulhos estranhos ou ver coisas se movendo em seus olhos periféricos. E a parte mais triste é que parece que todos estão começando a perder o controle do que é real. Mas aqui é onde realmente atinge o ponto de ebulição. Uma noite, Terry, desesperado por encontrar alguma resposta, aciona uma equipe de investigação paranormal. Estou falando de uma equipe de investigadores especializados com um grande histórico em casos estranhos. Eles ouviram sobre Skinwalker Ranch e as histórias bizarras que o cercam, e estão muito ansiosos para dar uma olhada. Esta é uma equipe que trabalhou em alguns dos casos paranormais mais infames conhecidos. Seus membros entram com aquela confiança esperada de pessoas que pensam ter visto de tudo. Mas deixe-me dizer a você, esse rancho quebra completamente sua compreensão do que é possível. A equipe chega, monta câmeras e começa sua investigação. Eles estão dentro da casa, coletando evidências, quando percebem algo estranho. O ar se sente denso, quase eletrificado. Parece uma pressão invisível cercando-os, e os pelos na nuca se arrepiam. O verdadeiro choque acontece quando um dos investigadores instala uma câmera infravermelha do lado de fora. Eles capturam algo em filme que ninguém consegue explicar. Uma sombra massiva e sem forma se move pelo campo. Não se parece com um animal. Não se parece com uma pessoa. É apenas uma massa escura e opaca que parece pulsar com alguma energia sobrenatural. A sombra se move contra o vento, e seu comportamento errático é absolutamente impossível de entender. A equipe está em alerta, mas continua determinada a obter respostas, e é quando ouvem um rosnado baixo e gutural,
Algo que nunca haviam escutado antes vem da floresta, logo fora do campo de visão da câmera. Aqui fica ainda mais perturbador, porque a equipe começa a ouvir o rosnado se aproximando e, em seguida, o som distinto de passos pesados e deliberados se acercando. Os nervos da equipe estão à flor da pele, mas não vão recuar. Todos correm para fora para tentar encontrar a origem do som, mas não há nada. Apenas silêncio total, sem sinal do que estavam seguindo. Agora estão lidando com figuras sombrias que desafiam a lógica e a realidade, abrindo a porta para algo que não conseguem sequer categorizá-lo. Mas a parte mais esquisita de toda a história é que não importa quanto material eles coletassem ou quanta evidência apresentassem, ninguém parecia querer levar a sério. As autoridades locais eram céticas e o governo manteve-se em silêncio. Mas a parte mais assustadora: ninguém conseguiu explicar por que o rancho se tornara esse epicentro de atividade estranha. Terry, frustrado e exausto, finalmente decide buscar um ancião nativo americano que, após escutar sua história, revela uma verdade aterrorizante. O rancho está amaldiçoado. De acordo com o ancião, essa terra temida pelos Navajos, repleta de histórias sobre skinwalkers, seres malignos que podem cruzar entre as realidades. Esses são os verdadeiros mestres do medo, os que assombram o rancho, e após séculos se alimentando, é de se admirar como essas forças conseguem habitar esse lugar com tanta frequência. Terry e sua família não apenas vivenciam experiências surrealistas, mas também mudanças em seus próprios comportamentos. Com o tempo, eles passaram a se sentir constantemente exaustos, a ter episódios de dor intensa e a notarem uma perda gradual de sua própria estabilidade mental. No final, simplesmente não conseguem mais suportar qualquer aspecto daquele rancho. Após um tempo em busca de segurança e tranquilidade, a família decide partir. Foi uma batalha constante contra o paranormal, em um lugar que se tornou uma verdadeira zona de terror. Skinwalker Ranch agora continua a ser um local cercado de mistérios e encontros inexplicáveis. As experiências do Sherman ecoam, e a lenda daquele rancho ainda ressoa, envolvendo aqueles que ousam se aproximar. O rancho Skinwalker é um lugar em que as regras da realidade não fazem mais sentido. E se você estiver por perto, melhor ficar longe, pois o que quer que habite aquele lugar ainda está à espreita, pronto para sentir o medo de quem se atreve a entrar.